O cenário político no Brasil sofreu uma transformação profunda e extremamente rápida nos últimos tempos, alterando de forma significativa a correlação de forças na capital federal e pegando a maioria dos analistas de surpresa. O que muitos julgavam ser apenas a movimentação de rotina nos corredores do Congresso e nos ministérios, escondia, na verdade, uma ampla e complexa arquitetura política construída a várias mãos, combinando articulações internas em Brasília e conversas reservadas em centros de influência no exterior. Não se tratava de uma iniciativa improvisada, nem de um movimento de última hora. Havia um planejamento meticuloso, elaborado com anos de antecedência, alocação expressiva de recursos financeiros e metas estratégicas muito claras para provocar um impacto direto e profundo no debate público nacional. No entanto, o desfecho dessa operação tomou um rumo totalmente imprevisto, produzindo um verdadeiro efeito bumerangue sobre os seus próprios idealizadores. Quando observamos a sequência dos acontecimentos com distanciamento e rigor analítico, fica evidente que a estratégia original começou a desmoronar de maneira acelerada, e esse desgaste não decorre de meras especulações de bastidor, de rumores sem fundamento ou de narrativas de oposição e situação, mas sim de uma reação em cadeia motivada por fatos concretos que fugiram completamente ao controle dos articuladores desse projeto. O que havia sido desenhado para ser uma ofensiva decisiva no tabuleiro político acabou se transformando em um ponto de extrema fragilidade institucional. Para compreender a verdadeira dimensão dessa reviravolta, é necessário olhar muito além da superfície dos discursos oficiais e das manchetes do dia a dia. A operação envolvia articulações internacionais complexas, suporte financeiro bem estruturado e o posicionamento estratégico de aliados em pontos altamente específicos das instituições públicas. O objetivo de longo prazo ia muito além de uma disputa eleitoral pontual. Tratava-se de consolidar um projeto de poder duradouro, sustentado por engrenagens financeiras e apoios diplomáticos operados de fora para dentro do país. Contudo, os pilares fundamentais dessa estratégia começaram a ceder de forma simultânea. A aposta central de que pressões econômicas e diplomáticas vindas de fora conseguiriam fragilizar a economia brasileira, criar um ambiente de instabilidade e gerar desgaste automático na imagem do governo, não se concretizou na prática. Pelo contrário, os dados econômicos oficiais mais recentes demonstram a expansão contínua da geração de empregos, o crescimento sustentado das exportações brasileiras e uma resiliência surpreendente dos principais indicadores do país. A força desses números surpreendeu os próprios formuladores daquela estratégia externa. Inclusive, análises publicadas por economistas de renome internacional, entre eles um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, lançaram luz sobre a solidez e a sustentabilidade da economia brasileira, desmentindo publicamente as previsões alarmistas que vinham sendo veiculadas por setores da grande mídia. Quando uma estratégia política baseada na expectativa de colapso econômico falha de forma tão evidente, a perda de sustentação política para quem apostou nessa tese ocorre de maneira súbita e descontrolada. Enquanto a cobertura diária se concentra apenas nos episódios de superfície, os bastidores da política em Brasília revelam movimentos ainda mais profundos, que possuem o potencial de redefinir completamente o cenário para as eleições de 2026. Informações registradas em fontes institucionais apontam para a existência de apurações formais envolvendo materiais audiovisuais e documentos sob custódia restrita, cujo conteúdo, ao vir a público nos momentos decisivos, tende a reorganizar o peso das forças políticas no tabuleiro nacional. No campo jurídico e institucional, 3 frentes investigativas autônomas avançam com autorizações formais, escopos delimitados e coleta rigorosa de provas. Em paralelo a esse avanço judicial, observa-se o afastamento progressivo de blocos de partidos do centro político, o chamado Centrão, cujas lideranças costumam migrar ou se distanciar à medida que percebem a perda de viabilidade de um projeto de poder. Na tradição da política brasileira, o movimento de recuo do Centrão sinaliza que as garantias de governabilidade e apoio parlamentar se esgotaram. E quando o Centrão se afasta, ele raramente retorna sem contrapartidas que dificilmente alguém consegue oferecer no atual contexto. Além do rearranjo partidário no Congresso Nacional,
os investigadores avançam no rastreamento minucioso de fluxos financeiros, cruzando datas, notas fiscais, contas bancárias e identificando os destinatários finais de recursos expressivos movimentados ao longo dos anos. Nesse contexto, o recolhimento estratégico e o silêncio adotado por lideranças que realizaram viagens para o exterior em momentos de grande pressão judicial não são casuais. Na política nacional, o silêncio prolongado diante de apurações em curso costuma anteceder desdobramentos judiciais ainda mais intensos. Outro ponto central que ganha corpo nas instâncias judiciais diz respeito a ações movidas pelo Ministério Público sobre repasses financeiros suspeitos que teriam se perpetuado ao longo de 16 anos. A investigação por improbidade administrativa envolve cifras expressivas de milhões de reais e diversos réus, buscando determinar a responsabilidade de beneficiários diretos e detalhar a estrutura funcional que permitiu a continuidade desses repasses durante mais de uma década e meia. Não se trata de uma falha contábil isolada, mas de um sistema estruturado que agora passa por um pente fino da justiça. O avanço concomitante dessas investigações financeiras e a frustração das teses de enfraquecimento econômico criaram um impasse de comunicação quase impossível de ser superado pelos arquitetos desse plano. Cada nova tentativa de explicação pública tem gerado mais questionamentos do que respostas, evidenciando contradições internas e fragilizando ainda mais a linha de defesa adotada nos tribunais e na imprensa. Quando os argumentos apresentados para justificar determinados atos passam a gerar novas dúvidas e inconsistências que as explicações anteriores não conseguem sustentar, fica demonstrado que a narrativa perdeu a sua capacidade de persuasão. Não se trata apenas de uma dificuldade passageira de assessoria de imprensa ou de ajuste de discurso, mas sim do colapso estrutural de toda uma construção política desenvolvida nos bastidores. Ao mesmo tempo, padrões de comportamento conhecidos na história política nacional voltam a se repetir de forma evidente. A mudança repentina nas rotinas de segurança pessoal, a dispensa de escoltas convencionais, a adoção permanente de equipamentos de proteção no dia a dia e a intensificação de discursos baseados na ideia de perseguição costumam ser indicativos claros de que os atores envolvidos antecipam momentos de maior tensão institucional ou desdobramentos de grande impacto. No cenário externo, os próprios modelos políticos e institucionais que serviram de inspiração e referência para esse grupo passam por momentos de forte questionamento e desgaste. Nos Estados Unidos, por exemplo, o debate sobre a atuação de órgãos federais em processos eleitorais internos suscita discussões profundas sobre transparência, limites institucionais e respeito às regras democráticas. Esse era o espelho de governança buscado como modelo, e que hoje também apresenta suas próprias fissuras e contradições. A junção de todos esses fatores, as investigações judiciais em 3 frentes autônomas, o isolamento progressivo no Congresso com o recuo do Centrão, a solidez inesperada dos dados econômicos nacionais e a perda irreversível do controle sobre o debate público, desenham um ponto de virada histórico para a política brasileira. À medida que as engrenagens silenciosas de bastidor vêm à tona, a sociedade passa a enxergar com clareza a real dimensão dos fatos. O que se observa agora em Brasília não é um fato isolado, mas sim o desencadeamento de um processo em que cada peça movimentada no passado passa a produzir consequências no presente. As garantias que antes sustentavam certas alianças estão ruindo, e os acordos firmados nos bastidores já não oferecem a proteção que muitos imaginavam possuir. Quando a base financeira e a sustentação política cede simultaneamente, o cenário que se desenha para o futuro próximo é de profunda reconfiguração nas forças eleitorais. Diante de um panorama tão complexo, a busca por informações claras, fundamentadas e livres de manipulações torna-se essencial para quem deseja compreender os verdadeiros rumos do nosso país. Acompanhar a evolução desses processos judiciais e os desdobramentos no Congresso será decisivo para entender como essas movimentações vão impactar diretamente o debate público nos próximos meses. Antes de encerrar esta análise aprofundada, quero fazer um convite muito especial a todos vocês que acompanham diariamente o trabalho do canal Radar do Povo Brasileiro. Aqui no Radar do Povo Brasileiro, nosso compromisso é trazer a você análises sérias, aprofundadas e independentes,
permitindo que você entenda o que realmente acontece nos bastidores da política nacional com total transparência e responsabilidade. Se você valoriza esse tipo de jornalismo investigativo e análise responsável, ajude o nosso canal a continuar crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Inscreva-se agora mesmo no canal Radar do Povo Brasileiro, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo e deixe o seu gostei neste vídeo. Aproveite também para deixar o seu comentário aqui embaixo, dizendo o seu nome e de qual cidade você está nos assistindo. Faço questão de acompanhar, ler e responder a cada um de vocês da nossa comunidade. Muito obrigado pela audiência, pelo apoio de sempre e pela confiança no nosso trabalho. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na nossa próxima análise aqui no canal Radar do Povo Brasileiro.